a ideia é que fique um legado, né? Que não seja só um programa, um simples programa de TV, mas que deixe um legado para a cidade e que seja uma mudança que envolva as pessoas da cidade. A ideia é que se traga zero coisas de fora, por exemplo. Um minutinho só. Maia, meu amor. Bom dia, querida. A mamita tá aqui na adega, tá? Você faz um favor para mim, meu amor? Coloca uma bananinha no micro-ondas para você, com uma canelinha, que eu não fiz, tá bom? Para você comer uma fruta. Tá bom? Um beijo, tchau. Maia é minha filha. Essa aqui eu tenho que mexer com ela. Depois vocês vão conhecer ela, tem síndrome de Down e é maravilhosa. Maravilhosa. Mas aí a ideia é essa, que a gente consiga juntar pessoas da cidade, que essas pessoas estejam envolvidas no processo de transformação desses lugares e que a gente não precise trazer nada do Rio, sabe? Ou de São Paulo, de qualquer outro lugar, que tudo seja encontrado aqui na região. Se precisa fazer uma alteração lá na biblioteca, que toda a mão de obra seja da cidade, que o material seja da cidade, tudo isso. Então, assim, tem toda uma ideia, a gente está também com... Tem um desafio da gente fazer um inventário ambiental do programa e ver quanto de carbono a gente, né, vai ter e saber como é que a gente pode ter créditos para poder acrescentar nessa história do inventário. Uma ideia assim, a gente está ainda pensando como é que pode ser feito. Mas a ideia é que tem esse conceito de sustentabilidade e que esteja ligado. Então, assim, tem coisas que são símbolos de Paraty, né? A cerâmica acabou sendo um símbolo, a cachaça é um símbolo. Então, como que a gente consegue construir essa teia de coisas, de colaboradores e transformar isso num produto de entretenimento com viés socioambiental e tal, que tem tudo a ver com a região. Então, esse primeiro momento é um momento de pesquisa, de buscar, de conhecer pessoas, de entender. Para, a partir daí, depois a gente avançar. E aí, por isso que a gente queria saber um pouco da sua história, como é que você começou nessa história da cachaça. A história da cachaça, eu comecei não é que eu tivesse um sonho de fazer cachaça, fosse um objetivo da minha vida. Eu estava morando em Paraty, aqui no sítio já, há alguns anos, e eu plantei cana aqui. Não tinha cana, nessa época não tinha funcionário, não tinha dinheiro para pagar nada, não tinha estrada. E aí eu vi a primeira cana porque eu vi um vizinho na frente, do outro lado da rodovia, tinha um canavial, ele estava cortando, eu pedi para ele guardar as mudas para mim, as pontas, para eu plantar aqui. Aí eu fui lá de canoa-remo, saquei tudo, trouxe, eu plantei a primeira cana aqui. E aí eu multipliquei. Quando eu tinha dinheiro, eu pagava alguém, que foi aumentando, e no final eu tinha um canavial grande. E aí eu precisava cortar para não perder, já era um volume grande, eu tinha uma... Aí eu ofereci para um engenho que eles pegavam a cana e pagavam o que produzisse em cachaça, era meia, teoricamente, né? Aí eu contratei pessoas para cortar meu canavial, burros para transportar a cana até o ponto do caminhão pegar. Foram 2 caminhões de cana. Eu recebi 40 litros, 2 galõezinhos de cachaça de 20 litros. Foi um prejuízo, porque não deu nem para pagar as pessoas. Um burro ainda fugiu para o asfalto, não era meu, foi atropelado, quebrou a perna. Foi um transtorno. Mas eu já estava acostumada a levar esses revezes da vida, né? Ainda mais mulher, né? Aí eu, na sequência, engoli o prejuízo todo. A única coisa boa foi que a gente conseguiu recuperar o burro, injeçamos e ele ficou bom. Aí na sequência eu vendi uma das casas, eu tinha 2 casas na Ponte Branca, na beira do rio lá, e eu vendi uma das casas que eu morei antes de vir para cá, e com dinheiro eu disse que queria investir aqui. Como eu não tinha estrada nem energia e eu tinha cana, o capital não era grande e eu não ia conseguir nenhuma das 2 coisas,
eu montei o alambique. Aí eu fiz tudo assim, por gravidade. No início era com madeira daqui do mangue e pedra daqui, a gente mesmo levantando, construindo, e o dinheiro era mais para equipamento. Aí eu montei o alambique, isso em 94. Nasceu a Maia, minha filha. Aí como ela nasceu com síndrome de Down, eu fiquei um ano muito mal. Só testei o alambique, mas não... Aí em 96 eu comecei a fazer. Depois eu vendi a segunda casa, aí foi esse prédio aqui. Melhorei o equipamento e vendi mais uns 3 terrenos que eu tinha. Enfim, eu acabei com tudo que tinha na cachaça. Eu e muita gente, né? E aí, por isso que eu comecei a fazer cachaça. O fato de eu ter um pequeno capital, querendo investir aqui e já ter a cana. Então... E já que eu estava fazendo, vou fazer direito, né? Não é porque a cachaça seja um ideal da minha vida, mas se eu vou fazer uma coisa, eu vou pôr a minha energia ali, vou tentar fazer o melhor que eu posso. E como é que é isso, fazer direito, esse diferencial? Olha, a minha produção é ainda menor de Paraty, porque é com a cana que a gente planta aqui. Daqui a pouco, agora em setembro, termino de colher todo o resto da cana. E agora que eu tenho estrada, poderia vir cana de outro lugar. Mas um fator importante para a qualidade da cachaça é que a cana seja fresca. Aqui, por exemplo, a gente corta e está moendo. No máximo, do final do dia, a gente moe no outro dia de manhã. Isso evita a contaminação do fermento. A fermentação é com leveduras, e aí se a cana fica estocada, ela começa a fermentar por bactéria, contamina o seu mosto e aí provoca muita acidez na cachaça. E a minha cachaça, por exemplo, atualmente eu acho que ela é a mais forte de Paraty, que todo mundo está baixando o teor alcoólico, até eu vou começar a baixar, porque a tolerância está menor ao álcool, né? Mas as pessoas acham que a minha é mais fraca, porque é a mais suave, porque tem a minha menor acidez. E outra é cuidado. Você tem todo mundo que faz cachaça sabe como fazer bem feito. Aí eu sempre digo, tem que optar, ou você quer qualidade ou quantidade. Se você quiser quantidade, você vai investir em marketing. Se você quer qualidade, você vai ter menor produção, porque você vai descartar uma parte maior dos álcools que não são bons, né? O que a gente chama de cabeça, uma parte generosa para não comprometer o produto, e o final também para não comprometer o produto. Então, de uma destilada você aproveita, por exemplo, eu tenho 500 litros, no meu alambique, que vai lá dentro. Se a minha cana estiver maravilhosa, que a quantidade de álcool é proporcional à quantidade de açúcar. Se eu tiver uma cana muito doce, o máximo de cachaça desses 500 litros vão ser 90 litros, o resto é descarte. Tem destilada que eu faço só 50, a média é 75 litros, para 90 litros de caldo. E tem gente que faz muito mais que isso. Mas isso é por safra? Não, por destilado. Por destilado. É. A minha safra tem dado uma média de 7.000, 7.500 litros ano, que eu faço com a minha cana. É bastante, né? Não, é pouquíssimo. É? O menor acima de mim deve estar acima dos 15 mil. 15 mil. Aí os maiores é uns 150, 200 mil. Mas aí usa cana de fora, né? Aí não tem limite. Essa fava tem muito canavial. A qualidade compromete. E para que eu vou trabalhar demais? Mais que isso. Eu vou fazer direito a minha parte. Claro. Né? Eu não uso agrotóxico, eu tenho esse cuidado, né? Aí você tem a certificação também? Não, eu não poderia ter certificação porque eu até um tempinho atrás eu estava usando o adubo químico, agora não vou usar mais, só orgânico. Mas eu não estou atrás de certificação. O meu compromisso é comigo. Porque custa também. Não sei se custa ou se não custa. Por exemplo, eu não tenho um Inmetro. Eu tenho a melhor qualidade química de análise, mas eu não quis me adequar, não quis entrar. O consultor falou, mas Isabel, por que não? Essa cachaça está maravilhosa, por que você não quer?
Eu disse, olha, eu não vou trabalhar de bota, de touca. E e ele falou assim, mas não é você, eu sou funcionário, eu faço, eu que vou trabalhar. Né? Eu, meu funcionário também, mas eu faço tudo isso. Mas quando vier você põe a bota, você põe uma touquinha no cabelo. Disse, não, mas aí eu não vou começar com uma mentira, não é a minha história. Eu não tenho o certificado de médico, não faço questão. Mas se alguém quiser pegar as análises químicas, todo mundo vai ver que eu tenho melhor qualidade. E outra coisa que eu falo, o dia que meu estabelecimento tiver que ficar com cara de açougue ou de hospital, eu parei de trabalhar. Eu paro de fazer cachaça. É um jeito, né? Eu gosto dessa história. Eu estou trabalhando no sítio, eu estou trabalhando na terra. É tudo vivo, é uma troca. Mas quando você começou lá com a história da cana, quando você plantou o primeiro momento, você entendia alguma coisa de cachaça? Não tinha nem essa preocupação. Eu sabia porque eu sou de Paraty, então eu de menina, eu nasci em fazenda, a gente passeava a cavalo por aí, eu ia nos engenhos, eu sabia como funcionavam as coisas. Mas aí, depois que eu decidi, eu fui mais objetivo, né? Ver como é que se fazia. A minha família, eu nasci na Fazenda Bananal, que hoje está com Roberto Marinho, né? José Roberto Marinho. Meus antepassados paternos, alguns deles já faziam cachaça aqui desde os anos de 1700. Terminou, o meu pai chegou, eu acho, no tempo do pai dele, mas quando ele casou já não fazia mais. Eu nasci naquela fazenda, né? Mas aí faziam farinha de mandioca, com a roda d'água, que antes era para engenho de cachaça. Interessante, então é uma coisa que já vinha do DNA, né? Provavelmente. Né? Ou então eu estou pagando o karma dos meus antepassados, anos de engenho, né? Aí eu moo, eu destilo, eu planto cana, mão arrebentada. Tem uma coisa no imaginário popular que a cachaça está muito pro masculino, né? Como é que foi essa coisa? Você é a única mulher fazendo cachaça em Paraty? De Paraty, sim. E por isso que eu até me chamo a última das moicanas, né? A moicana. De Paraty, sim. Eu conheço mulheres que são donas, empresárias, donas de engenhos de cachaça e tudo, mas são as donas, né? São as empresárias. Mas que faça mesmo, não sei se tem. Você encontrou muita resistência? Como é que foi isso? Sempre, né? Mas eu estou acostumada, eu sou um caso à parte. Eu desde pequeno eu era meio, acho que saí do contexto de como as meninas deviam se comportar. Então eu já estava acostumada a tudo isso, né? Eu encontrei sim. Um amigo ou outro comprava a minha cachaça para me dar um apoio. Eu andava, depois eu tinha um barquinho, eu pegava a minha cachaça, mais tarde eu comprei no início era só nas ilhas, em beira de praia, que eu saía vendendo a minha cachaça de garrafão. Às vezes, no bar que eu passava, tinha acabado, aí eles compravam. E era muito difícil. Depois eu tive uma F1000 velha, aí eu transportava do barco para F1000 e ia nas estradas, daí esses botequinhos de beira de estrada, vender para aqueles bar de pinguço. Aí alguns compravam, né? Mas achei muita resistência. Na cidade, cheguei uma vez num bar e eu era o assunto, né? A minha cachaça era fraca para todo mundo, porque não queimava, porque a qualidade dela estava muito boa. A acidez era muito baixa, e a de todo mundo queima, arde. Eles achavam que a minha era cachaça de mulher, era uma cachaça fraca. Mas não, era uma das mais fortes em álcool. Aí tinha as piadas, tudo, né? O que começou, o pessoal, pessoas de fora que experimentavam a minha cachaça é que valorizavam. Aí começaram pedindo os restaurantes não tinham, aí disseram, olha, aí eles conseguiam em algum lugar uma garrafinha, digo, aguarda para mim, essa é só para mim, quando eu vier eu quero tomar essa.
depois de um tempo o restaurante me encomendou a cachaça. E foi assim, pessoas de fora que começaram a valorizar. Aqui em Paraty eu tive muita resistência. E aí foi de quando é essa virada, assim? Porque começa de uma coisa que vai para os barzinhos e depois ela... Eu sou ruim de datas. Eu sou péssima de marcar datas. Antes eu sei das coisas, eu montei o alambique o ano que a minha filha nasceu. É sempre assim, o ano que nasceu uma filha, porque eu tenho muitas filhas. Depois que a Maia é a última, então daí minhas datas, eu fico samba do crioulo doido, sabe aquela coisa que você... Quantas filhas a senhora tem? 6. Mas foi uma vez, em 2007, eu nem sabia que tinha um ranking da Playboy. Aí ela saiu, foi ranqueada. Um dos jurados, eu acho que soube da minha cachaça, tomei em algum lugar, gostou e veio aqui. Um cachaçólogo, agora que eu não digo os títulos, né? E aí, inclusive, a garrafa que está lá, porque ninguém tinha minha cachaça, era uma garrafa que ele comprou e já estava usada, é a única que estava aberta, né? E a partir daí ela começou a sair nos rankings da Playboy, melhorou depois parou de ter, mas eu também nunca mandei cachaça para concurso nem nada, mas aí as pessoas foram e foi tendo reconhecimento mesmo pela qualidade. Foi um processo natural. Ela foi e de boca a boca, né? Que as pessoas tomavam e gostavam. Mas porque tem um movimento assim, né, da cachaça, você pensa assim, cachaça, onde tem cachaça boa? Paraty, Vale de Jequitinhonha, né? Tem vários lugares. Paraty tem tradição de cachaça, né? Tanto é que era sinônimo, né? Em qualquer lugar do Brasil você pedia uma Paraty. A cachaça de Paraty era uma referência. Isso até os anos eu acho que até 1900 e alguma coisa. Paraty produzia muito. Era o segundo porto mais importante do Brasil. Daqui saía o ouro, chegavam os escravos e a cachaça daqui era exportada. Mas nessa época, e a cachaça de Paraty tem que ser plantada no morro, porque Paraty chove muito. Nessa época tinha bastante mão de obra, tinha bastante escravo. Com a abolição da escravatura, não tinha mais mão de obra, começou o declínio. E quando Paraty deixou de ser a saída do ouro, empobreceu muito. Foi o que, de uma certa forma, preservou esse conjunto arquitetônico, essa natureza que ainda está, porque ficou isolado, né? Você não tinha mais Mas essa tradição era isso. Era boa a cachaça de Paraty. Provavelmente era boa porque era cana fresca e era uma referência. Depois, quando começou a ser com cana de fora, ou cana que não era com pouca mão de obra, a cana ficava amontoada muito tempo antes de ser moída, a cachaça de Paraty passou a ter uma acidez altíssima. Quando vinha a fiscalização, eles abriam os tonéis e jogavam tudo fora. E só autuavam. Isso foi anterior à minha. E aí começou um trabalho de resgatar a qualidade da cachaça de Paraty. Aí teve o Sebrae ajudando, né, em vez de ficar só autuando, e eu nem fazia cachaça nessa época, começou a ter uma consultoria para melhoria da cachaça, essa preocupação. Mas antes, a cana era fresca, né? Até o senhor que me deu a receita, eu ainda preparo o fermento da minha cachaça de maneira artesanal. Eu acho que eu sou a única aqui que ainda prepara, que não compra o fermento pronto. É uma levedura selvagem. E o senhor que me deu a receita do fermento, ele disse que o pai dele também era assim, chegava sexta-feira, meio-dia, para de cortar cana, porque eles não iam trabalhar no sábado, nem no domingo, não podia sobrar cana. É o que eu faço aqui, a cana fresca. Eles tinham uma noção disso, né? Então, provavelmente, devia ser uma cachaça boa. Depois começa o interesse de produzir mais. Aí você compra a cana de fora, a cana fica estocada.
você descarta menos do que deveria, aí tem um comprometimento da qualidade, né? O que você acha assim que falta para hoje, por exemplo, para a produção, para se tornar, não digo maior, mas para ela chegar em mais lugares? Todo mundo me pergunta isso. Eu não tenho nenhuma preocupação quanto a isso. Eu não tenho nenhuma preocupação. Eu estou fazendo uma coisa, a minha preocupação é com o que eu estou fazendo. Ela está dando para pagar o que eu preciso pagar, está ótimo. E quais são as suas preocupações? Por exemplo, você falou a coisa do mangue, de não ter gente aqui, não ter jet ski. E aí mas você falou assim, ainda está, a gente não sabe até quando vai continuar. Até quando, porque você vê como estão... O dinheiro manda muito, né? O interesse, a especulação manda, passa por cima de qualquer coisa. Vocês, por exemplo, devem ter vindo aqui na rodovia, viram um terreno com umas pedras todas reviradas ali, que as pessoas cortaram. Aquele terreno tem uma coisa com um juiz corrupto. Ele tem, eu vi uma placa lá, ele tem todas as autorizações. Eles cortaram um morro. Eu acho que eles querem aplainar até o topo do morro, para vender frações, dizem que são frações pequenininhas, e ele tem todas as autorizações. Consegue, né? A fazenda da Caatinga tinha um manguezal intacto, perfeito, maravilhoso. Foi tudo aterrado porque o dono queria fazer uma marina lá, aquele que caiu no avião. Sim. Carlos Alberto, não sei o que. Dono do hotel de São Paulo. Não, dono do hotel de São Paulo. Ele tinha todas as autorizações. O Carlos Min, que estava sempre lá, hóspede dele e tudo, ele tinha todas as autorizações. Então, tudo isso acontece, né? Então, também não sei até quando esse mangue vai estar aí. Então hoje o maior desafio da senhora é manter o mangue, manter do jeito que está para continuar a produção. Não é o maior desafio. Eu simplesmente, da minha parte, eu preservo o máximo, mas não é um desafio meu. Eu não vou... O que eu vou fazer? Então... Se o Temer resolver vender o mangue para o Trump, a gente vai impedir? É isso, né? É verdade. Fica... Você tá precisando do Belém? Dá a chave do arruma a carro. chave do carro. Não, porque eu sou bem alegre tá lá. essas paradas. Tem na minha mochila e tem na tem porta. na alguns ali, portinha. ó. Vê se tem ainda. Obrigada, tem sim. Não, mas vê se tem no... Vê se tem... Ah, tá Dentro. dentro do vidro. Gente, ela é muito fácil. Ela. Ela? É. Tem essa linguinha quentinha. Mas é que ela teve osteomielite, falta um pedaço da mandíbula. Aqui tem uma outra que falta uma perna. O jumento tá engessado. Como era o nome do João, que você falou mais cedo? O Caiçara, daí, né? Das Canoas. Se falar o seu João da Joatinga, João da Joatinga. Na Ilha das Cobras. na Ilha das Cobras. Ele trabalha assim, ele faz trabalho no estaleiro das pessoas, que ele não tem, né? Ele é um estaleiro, então ele vai e constrói no estaleiro das pessoas, aí ele paga, né? Paga o aluguel para poder construir. Ele também arruma os barcos, ele é uma pessoa incrível. Ele é uma pessoa muito interessante, eu não me lembro mais das histórias, mas quando eu estava fazendo o meu barco, a gente conversava muito. Ele tem umas histórias incríveis, com memórias muito antigas. O que eu acho interessante é que até a história dele, ele é um homem grande, é da minha idade, está bem sofrido, e ele foi largado
os pais desistiram dele, porque eram gente muito humilde que tinha que ir para a roça trabalhar, e ele nasceu com menos de 7 meses. Então a avó cuidou dele. E ele é um homem grande. E ele conta que ele ainda não tinha os orifícios do ânus nem nada, que a avó perfurou com a pena do pato, sabe aquela parte cartilagemzinha, porque ele era todo, ainda não estava formado. E hoje ele é um homem grande, sem sequelas, porque é uma pessoa muito inteligente, não teve estudo, né, mas tem essa inteligência. E é incrível, né? Caramba, que história. Não, e ele contava histórias, então ele tem muitas histórias que, como foi criado pela avó, já das memórias dela, que é de uma pessoa mais antiga que a mãe, por exemplo. Então ele conta umas histórias muito incríveis, que eu não me lembro agora, mas umas histórias muito antigas de Paraty, ainda da zona costeira, daquela área lá. Interessante. Ele é muito interessante. E o barco a senhora usa para O barco, eu sempre tive o canoa, depois canoa motor, depois barco. Eu gosto do mar. Um momentinho. Alô? Valdemir? Oi. Valdemir? Alô? Alô? Deve estar na estrada. E aí eu fiquei uns 10 anos sem barco, porque a Maia, minha filha, é amputada de uma perna. Não é só os cachorros, não. Foi um acidente no barco quando ela tinha 4 anos. Eu nunca mais entrei no meu barco, eu não tinha estrada, até foi um transtorno, né, porque eu não tinha como sair daqui com ela. E eu passei uns 10 anos sem barco. E aí depois um dia o seu João encontrou comigo, chorou, e ele já fazia manutenção no meu barco anterior, ele arrumou, ficou maravilhoso, uma baleeira. E ele um dia encontrou e estava muito mal, né? Sem dinheiro, tinham matado um filho dele, uma coisa, ele tinha que pagar advogado, ele estava muito sem dinheiro. Aí eu fiquei triste com ele também e um dia eu vendi a segunda casa, que foi quando eu fiz aquilo, sabe de uma coisa, vou encomendar um barco para o seu João. Assim, eu dou um trabalho, ele estava meio sem trabalho, muito mal. Aí foi a Maria das Águas, que dizem que eu sou filha de Oxum e de Iemanjá, né? Então o barco era Maria das Águas. Não sei quem são os pais, mas mãe eu tenho. E aí foi aí que eu fiz o barco. E nesse tempo a gente ficava junto, que eu ficava também trabalhando um pouquinho no barco. A gente conversava muito. Eu saí do foco. Qual era a pergunta? Não, era se o barco se usava Ah, não. Aí eu fiz o barco por isso. Já não era mais o transporte que eu conseguia a estrada. Mas era essa coisa do mar, né? A relação eu com o mar. gosto muito do mar. Mas usei pouco, porque eu usei pouco. Eu vendi o ano passado esse barco. Está lá no Cais, faz turismo. Agora você está sem barco. Tenho canoa, tenho para remar, mas tenho saído pouco para o mar. Eu acho que a velhice também, a idade, né? Quando eu tenho tempo, eu deito na minha rede, pego um livro, fico olhando o mar. Mas estou acabando a safra, de repente eu pego um botinho com motor de popa só para sair e dar um mergulho lá nas águas mais fundas. Que aí a senhora vai do mangue pro mar daqui. Porque eu saio daqui, né? Eu tenho uma porta no mar. Interessante. Legal. A gente vai lá na Ilha do Araújo daqui a pouco. Encontrar um caiçara de lá também. É o Amir, né? Amir. Vocês querem olhar o alambique, conhecer? Sim. Vamos lá. E aqui ela vai fermentar. E é transformar o açúcar em álcool.
Olha aquela de lá como está fermentando, tá vendo o processo? No processo de fermentação libera calor e CO2. Produz calor, né? Libera CO2, então fica essa efervescência aí. São várias etapas, né? Não, hoje a gente está destilando essa do extremo de lá. Essa a gente destilou ontem e está completando hoje. Começou a moer em cima da dorna vazia e hoje está enchendo. Essa e aquela. Encheu aquela, vai encher essa agora. E começou a moer naquela que está vazia, que a gente que está destilando. Depois a gente vai destilar a que está em frente a ela. Cada dia faz duas. E já começa a moer em cima do que fica embaixo, tá vendo? Quando depois que termina a fermentação, vai para o alambique pelo cubo laranja. Ele está um tanto assim acima do fundo. O que ficou no fundo vai fermentar o próximo caldo para a gente colocar. Prepara o fermento no início da safra e isso durante uma safra que não é muito, porque tem muita cana. Eu acho que mais de 15 dias a gente termina de colher a cana. Aí os rapazes estão ali, estão cortando cana e trazendo. Ah, aquele caminhãozinho. Aquele tratorzinho. Aí já leva o bagaço que coloca no canavial. E aí terminou a fermentação, a gente usa o declive do terreno, para usar abono. Na época que eu estava construindo, eu ficava com uma mangueirinha de nível, quando fui construir de lá, para saber até onde eu podia aproveitar o declive. Porque também não tinha arquiteto, não. É aqui a... Nossa, mas tá incrível, tá melhor do que... Funciona super bem. É o menor de todos, é o mais simples, mas faz direitinho o trabalho dele. Vamos só. E esse é o alambique, ó. Que funciona com lenha. Cada caixa daquelas é uma destilada que a gente vai fazer, que a gente faz. 500 litros que cabem aqui. Aí, quer que eu fale sobre a destilação? Sim, pode ser. Sim? A destilação começa quando está a 100 graus Celsius, olha, no termômetro ali, 100 graus Celsius. A gente mantém essa temperatura aqui, vai subindo o vapor, tem umas divisórias nessa coluninha, lá no alto, com aqueles 2 tubos de cobre, fica circulando água para resfriar a 70 graus. Se você olhar lá, aquele termômetro está 70 graus, que é a temperatura que vai ser destilada a cachaça. O que sobe de mais pesado, a 100 graus,
desce e de vez em quando a gente esgota aqui um balde e joga fora. O vapor é 70 graus, dá uma volta nessa panela, isso é um pré-aquecedor. Ah, já está. A segunda que a gente vai destilar já está aqui dentro, porque esse vapor quente começa a aquecer, o que a gente vai destilar depois dessa. Sai aqui o vapor e aqui, olha, está circulando água. A água está fria, a cachaça está fria para condensar o vapor. O que eu falo que são 3 fatores importantes para a cachaça ser boa. E não tem segredo, é fazer bem feito, cada uma das etapas. Primeiro, a cana tem que ser fresca, né? Eu comentei com vocês que evita acidez, a contaminação do mosto. Segundo, a higiene do alambique. Antes da safra, tudo isso é desmontado e é areado por dentro. A serpentina que não dá para arear, a gente enche de suco de limão, limpa tudo e depois eu faço uma destilada de água com soda cáustica para até a água ser bem cristalina para manter tudo limpo por dentro. E durante o período de produção, olha, hoje, por exemplo, a gente vai acabar de fazer a última destilada, vamos encher de água por aquele tubo lá, até sobrar ali no funil, para não deixar ar, para evitar o óxido de cobre. E aí esvazia de manhã, isso durante o período de produção. Depois eu deixo vazio e antes da próxima safra a gente desmonta tudo de novo. Quando a cachaça vai sair de manhã, a primeira a gente abre aqui e deixa ir embora fora, para nem deixar resíduo nessa proveta, porque eu considero que 2 horas, desde que a gente, em média, desde que esvazia até começar a sair a cachaça, aí já se formou um óxido de cobre, então a primeira eu deixo arrastar. Aí depois isso fica soltando enquanto arruma a água, as águas de resfriamento, né? Aí depois num galãozinho a gente separa o que se chama cachaça de cabeça, que eu uso aqui para limpar os vidros, para fogareiro a álcool, né? Como se fosse um álcool mesmo. É a cabeça. Mas e aí, será que eu tirei tudo que não é bom? Num outro recipiente eu separo outra cabeça. Já seria uma cachaça boa, mas eu não quero correr risco. A minha cachaça nunca em nenhuma análise teve problema de álcool superiores elevados, que é muito comum e é muito perigoso nas cachaças normais. Tem umas que tem selo de metro, eu conheço a análise, tem selo de não sei o que, e está tudo bem acima do permitido. Aí eu separo mais uma, depois disso é que eu começo a recolher a cachaça aqui. E a gente vai recolhendo até um determinado teor alcoólico aqui nesse alcoólmetro. Depois não quero mais, porque vai vir metais pesados, quando o alambique vai vir coisas que não são boas. Eu tiro um pouquinho ainda, junto com essa que eu separei, e quando eu vou fazer essa destilada aqui, a gente põe junto, para destilar. Aí, terminou essa destilada, a gente esvazia o alambique, vai para uma fossa, o que fica dentro, e passa essa daqui para cá já a 60 graus, economiza 1h30 de tempo e lenha. É um pré-aquecedor. Aí isso que eu separei, essa terceira parte da cachaça e um pouco do final, eu coloco aqui dentro e vou destilar junto com isso que está aqui. Aí eu não corro o risco de ter produtos ruins. E aí o resto vai para o alambique, a grande parte vai para a fossa, né? E isso a gente usa no canavial e na composteira também. Ontem, por exemplo, a gente teve que esvaziar bastante, porque a fossa já estava bem cheia. Aí coloca no canavial, na área cortada, que é muito rico em potássio, né? E aqui faz, e lá é a loja, e se engarrafa embaixo? É isso? Embaixo, porque vai dos tonéis para o engarrafamento também por gravidade. Acabou de fazer a cachaça, a gente abre esse registro e ela já vai por tubulação lá para baixo. Ela vai até aqueles Aqueles tonéis. Olha, Simples, né? que doideira, gente. Não é doideira, não. Por baixo da terra? É, tem um tubo. Que legal, Igual a gente. rede d'água e tudo. Mas é assim, eu digo que eu e a natureza, a gente se dá muito bem. Um cuida do outro aqui direitinho.
Você dominou muitos processos na natureza aí, né? Pra quem começou meio por, assim, coincidência, a faculdade de cachaça, muito legal. Tantos processos, muito interessante. Eu acho que tem que fazer com respeito, né? E para mim, olha, o meu maior templo é a natureza. Com ela eu cuido direitinho. A gente se cuida, ela cuida de mim também. Então tem essa coisa. Eu digo que o meu processo é orgânico, não que significa que eu. Mas porque é como um organismo, tudo aqui. É uma coisa viva, né? Que a gente vai trocando. E você planta outras coisas também ou só cana? Outras coisas que eu planto é pouco, né? Tem pomar, uma época eu vendi muito coco, plantei limão em mais quantidade, vendia coco, limão, abacaxi. Agora essas coisas eu tenho mais para consumo. O foco ficou na cachaça, o que mantém, né? Assim. E qual o tamanho que tem? De canavial são 4 hectares. 4 hectares. O hectare aqui são quantos metros? É 10. Que muda, né? Não, o hectare não, o que muda é o alqueire. O alqueire que muda. O alqueire aqui é 48 mil metros quadrados. 48 mil. O paulista é 24 mil, né? E o hectare são quantos? 10 mil metros. 10 mil metros. Então são 40 mil de cana. É, grande já, né? Não é tão pequena, né? Mas para você ter uma plantação que você já está 20 anos fazendo na mesma área, desgasta muito solo, né? Então, por isso a gente está sempre colocando o bagaço, vai para lá, o que sobra, depois vai para a composteira. E a gente vai aproveitando tudo. Você aproveita, a palha fica. Você aproveita tudo o bagaço da cana também. O bagaço é ouro. Ouro. Mais que ouro. E daqui vai lá para baixo. Interessante. Vocês querem ver os barris? Vamos lá, ver. Pra gente ver. Ô, Sol, vamos lá, Sol. Vem. Essa é a água da refrigeração que está saindo ali do outro. Está condensando o vapor. E aqui são os barris. A gente está enchendo esse aqui, esse de Jequitibá. A cachaça que está fazendo lá está vindo para esse. Vai vir para esse. Aí esses são Jequitibá e os menores são Carvalho. Quer que eu abra uma janela? Acho que seria bom, né? Tá escuro pra você? Hã? Tá escuro? Aqui. Ih. Não, era ficar com a luz doce, né? Não, pode É deixar. meio bagunçado que a gente está com. Estava arrumando esse tonel. E aí tá cheio de. Quando dá vazamento é um problema sério. E quantos litros? Eu comprei como 5 mil litros, mas não cabe 5 mil litros, não. Esse que foi feito em 2015, agora que a gente começou no mês passado que começamos a engarrafar desse. Antes estava usando daquele, agora estou enchendo aquele. E aí depois, aquele só vou encher depois que passar de 1 ano na madeira, né? Aí na outra safra, quando eu for começar a colocar nesse, eu começo a engarrafar daquele. E eu nunca engarrafo nenhuma delas se não passa de 1 ano na madeira. Normalmente o de carvalho, a mais nova, está com 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses. Aí você começou com aqueles menores e depois pegou esses?
Eu comecei com os pequenos. Agora eu tenho lá embaixo, eu tenho mais barris de carvalho. Eu tenho mais 2 estantes dessa. E tenho o depósito inox. O inox, quando eu não tenho espaço aqui para colocar cachaça, eu coloco no inox e eu uso para repor. Agora eu posso bombear, né? Quando eu esvazio um barril, ele não pode ficar muito tempo vazio. Eu passo do inox para ele. Retenho. E a coloração tem a branca? Vocês querem experimentar? Querem fazer uma degustação? Pode ser. É bom, né? A branca e a mais... Vai ficar meio tremendo a imagem. Ficou meio doidinha de manhã. Eu ponho bem pouquinho só para ter uma ideia. O que vai dar cor é a madeira. O jequitibá, por exemplo, é uma madeira que não dá muita interferência. Eu tenho uma lá que ficou 2 anos e 9 meses, que o ano passado a produção foi muito pequena, eu não cheguei a colocar cachaça ali. Então eu engarrafei até 2 anos e 9 meses de madeira. E ela é bem discreto, um clarinho. O carvalho já dá coloração. Aí vai ter mais ou menos coloração, dependendo do tempo que fica na madeira e também da idade do barril. O barril que você usa muito, ele passa menos cor. Querem ver? Tem uma, inclusive, que eu engarrafei ontem. Com 4 anos, mas é uma reserva especial. E a reserva especial, posso fechar? Pode. A reserva especial eu só faço, a última vez que eu fiz foi 2013. 2015 eu quis fazer, são esses que eu marco como um coraçãozinho, é uma reserva especial. Mas eu fiz aqui assim só, porque eu tinha pouca cana, a produção foi pequena, vai ser para minha aposentadoria essa daí. E aí, quantos anos fica? Não importa. Ela é reserva especial no momento que eu fiz. Esses garrafões aqui é que eu estava pensando em fazer esse ano, mas desisti, porque a produção vai ser pequena. Aí eles ficaram aí. Eu vou explicar o que é uma reserva especial. Por favor, fecha a porta. Então, eu estava hoje fazendo aquelas embalagenzinhas ali. Muito fofas. Acho que eu quero uma. Quero levar uma. Então vamos tomar cachaça primeiro. Aí depois de bêbada você de repente até se anima e leva mais coisas. Olha, quantas pessoas vão experimentar? Eu vou experimentar. Não, é um pouquinho, vai experimentar de tudo. Experimentar não é tomar um monte, não. É degustar, depois se quiser tomar mais tempo. É para saber as diferenças entre elas. Eu vou pôr um monte de copinho, porque eu não sei. Se alguém quiser água, é água do filtro, tá? E tem copo aqui. Bom, obrigada. É uma das coisas que eu evito também, é o descartável. Então eu não tenho copo, garrafinha d'água, essas coisas. Vidro, né? Tem, você não consegue evitar plástico descartável, mas minimizo, né? Aí eu prefiro lavar um monte de copinho do que ter um monte de plástico pro lixo. Acho que a gente pode cortar agora, né? Pode. Teor alcoólico. No mesmo segundo copinho, carvalho, tudo carvalho agora. Essa e a jequitibá são as que tem nas lojas. Você É o da figurinha feminina. Esse aqui é a primeira. E Tá você bom, tem, então vamos você botar tem aqui. foto dessa coisa dos antepassados que você... Esse é Fala o ou nosso, o meu e da Camila. Fotos dele no engenho, não. Eu tenho algumas cartas aqui, mas mais recentes. Mais recentes é o quê? 1800. Nossa senhora. Hein? Quase ontem. Mas eles falam da cachaça nas cartas? Eu tenho aqui carta que fala na cachaça, que tem referência de cachaça. Porque de alguns deles.
Mas aí Ficou com a GNT veio fazer um programa comigo, era sobre legado, essas coisas. Queriam saber um pouco da história da cachaça. Aí eu fui pesquisar até quando a minha família estava. Eu cheguei até os anos de 1700. No final eles nem perguntaram nada disso, mas eu aproveitei para aprender um pouquinho. E as cartas que eu tenho aqui, a carta de 1800 e pouco, por exemplo, de Portugal, para um antepassado meu, fazendo uma prestação do que ele tinha lá em cachaça. Foi aí que eu tirei a marca Laranjinha Celeste, que tinha referência. A laranjinha. É lindinho. Mas você acha que se... E carta pessoal, por exemplo, da minha bisavó para o meu bisavô, e IPS, recebeu-se tantos cargueiros de cachaça, de aguardente. Você acha que, por exemplo, se sair alguém pesquisando, vai conseguir encontrar objetos, essas coisas? Por aí, desse tempo? Ah, não sei. Não sei porque as fazendas foram vendidas e passou muita coisa e caíram. E eu nasci nessa fazenda, né, Bananal, mas lá não tinha muito. Eram garrafas de cerâmica, que provavelmente a gente chamava de botija, que era de cachaça, mas que já sumiu tudo. Porque a ideia do programa é a gente fazer alguma coisa, né? Eu sei que no início dos anos 1900 teve no Rio de Janeiro o rei Alberto, da Bélgica. E a cachaça que foi mandada para ele de Paraty foi do meu bisavô, em garrafa de cristal. Isso uma parente antiga ainda contou isso. Interessante. Então eu acredito que tenha sido sempre uma cachaça de muito boa qualidade, porque para ter sido escolhida, né, a dele especialmente pelo rei. 3 anos. Agora essas mais envelhecidas estão a 42% de álcool. Uau. Vocês vão, só uma bicadinha, né? Não deixem restinho não, se tiver restinho coloca no outro copinho. Gente, impressionante como é que é azul, né? Um pouquinho mais. Essa aqui pra mim, pra Camila, vai ser pouco. Meu braço é pouco, tá? Vai lá, cana. Tá vendo? É isso, corta e vai trazendo, e vai moendo. Hoje vai até adiantar mais, mesmo que encha, porque aí amanhã a gente aproveita para dar uma limpada. Essa é mais forte, né? Eu achei 42%. O que está mais forte O que é mais é eu tô a sentindo mais forte? madeira, Achei tem ela mais madeira. mais suave. Ela está mais suave, mas ela tem mais madeira. Achei ela mais suave e mais adocicada. Tá, essa tá, realmente. Adocicada, assim. Ah, é. Ela tem mais madeira. Achei bem gostosa essa. Essas pessoas gostam muito. Eu achei essa bem gostosa. Qual é essa? Que é o outro. 3 anos, é que isso daí. Mas qual é o nome dela? É 3 anos, 3 em barril de anos. carvalho francês. Coisa fina. Não é boa essa? Isso aí. Bem gostosa. Essa aí é pra 3 anos é... tomar mais uma dose e ir pra rede, né? Tem rede lá embaixo. Ó.